Salve, salve, pessoal! E aí, todos bem? Como estamos? Vamos falar de mercado? Vamos nessa. Pessoal, gráfico do Ibov, 60 minutos. Vamos continuar o nosso trabalho de formiguinha. Mudou alguma coisa? Não. Estamos esperando esse movimento corretivo vir para cá na região dos 137.300. A gente pode, inclusive, pegar a nossa referência atual e trazê-la para cá. Pô, é o melhor ponto comprar no 137.200? Não, não é. Mas é um ponto que pode segurar o Ibov, já que o nosso alvo é ir romper o topo histórico. Essa mesma dinâmica, né, que amanhã já vai trocar o mini índice. Então, por que não começar um estudo todo novo, né, no mini índice? Amanhã, deixa eu só confirmar aqui se é o que mesmo. Mas eu acho que é, tá? Vamos abrir o Profit aqui para confirmar. A gente está fechando. A gente está fechando o contrato M e abrindo o WinQ. Exatamente, tá? Então, vamos fazer as marcações aqui no nosso WinQ, né? O que é a dinâmica que a gente tem aqui no WinQ? Vamos lá, do zero, hein? Fundo relevante, que foi testado. Movimentação clara de alta. Certo? Fundo relevante em uma movimentação clara de alta. E aí a gente tem um movimento corretivo iniciando que, na minha cabeça, tudo isso é ruído e o que realmente importa é o seguinte, é que a gente tem uma região de liquidez aqui em cima, que a gente já teve o alvo dessa região de liquidez atingido aqui embaixo. Logo, o próximo alvo é lá em cima. Então, cadê aqui o negócio de desenhar? Não, não. Curva. Aqui, ó. O alvo disso aqui é aqui em cima. Tá? Bom, como é que a gente vai trabalhar em relação a isso? A gente pode trabalhar, deve, com essa referência. Ou esta referência menor daqui. Tá? Eu, particularmente, vou trabalhar com essa referência menor. Por quê? Porque, para mim, se o mercado perder esse fundo, a gente não tem mais por que falar dessa movimentação compradora. Então, região dos 140.300 aos 139.400, Patrick, 1.000 pontos é a nossa região compradora, tá? Então a gente tem a nossa estrutura interna, que está mostrada pelas linhas azuis e de tracinho, e a gente tem a nossa região externa, nossa estrutura externa, né, que está traçada aqui de preto, tá bom? É assim. Ah, posso cair para o 15 minutos. Eu estava no 40? Não, estava no 60. Ah, eu posso cair para o 15 minutos e tentar um movimento comprador. Beleza, posso.
né? A gente pode interpretar aqui essa nojeira. Essa microestrutura interna, tá? Vamos escrever aqui, ó, nojeira, para quem quiser tentar cair na compra no pregão de amanhã. Por que, Patrick, essa compra? Porque se a gente cai para os 2 minutos, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma estrutura de baixa que vinha vindo, um fundo que foi perdido, logo esse topo está validado. Se esse topo validado rompeu, o que a gente tem de forma micro? Uma microestrutura de alta formada. Logo, se ele fizer algum pullback dentro dessa região, por que não tentar comprar? Amanhã eu vou subir para vocês um vídeo que eu gravei hoje falando sobre probabilidade de um trade dar certo, tá? E a, ai, gente, falhou a palavra. Como é que é? Que é vida real. E a assimetria daquele trade dar certo, né? São coisas completamente diferentes. Aqui a gente tem um trade de baixa probabilidade de dar certo, mas muito assimétrico, tá? Ou seja, é muito interessante. Por quê? O que é o alvo final disso? Lá em cima no topo, né? Então, é basicamente esse aí o racional para quem quiser tentar cair nessa nojeira na compra ao longo do pregão de amanhã. Lembrando que contra fluxo não há argumentos, tá? Contra o técnico não há argumentos. Contra o fluxo técnico. Por quê? Amanhã a gente tem rolagem. Além da rolagem, amanhã a gente tem decisão do Copom. E para bagunçar tudo ainda, a gente ainda tem véspera de feriado, tá? E a gente ainda tem a decisão de juros lá fora. Então, vol não vai faltar no pregão de amanhã. Passando para o dólar agora. Como é que está o nosso anêmico? Ô, tadinho, precisando de comida. Não chegou a testar nem nossa região predominantemente vendedora. A gente tem um ponto de venda meio nojeira aqui, né, onde o dólar já está, tá? Ou seja, se porventura o dólar abrir flat, pode ser que faça sentido tentar a venda, mas eu vou marcar essa possível venda aqui do dólar pelo 15 minutos como nojeira, tá? E aí, o que era nojeira ontem não é mais. Por quê? Porque ele se tornou um topo muito relevante do gráfico de 60 minutos. Né? Virou um topo muito bom isso aqui. Oh, meu Deus. Então, se a gente coloca 60 minutos, a gente vê aqui, ó, um topo legal. Né? Ele pode induzir. Eu vou até apagar isso aqui. Vou até apagar porque o 60 me mostrou isso. Olha aqui, ó, que perfeito. Ele induz a venda. Ou seja, a gente pode ver amanhã, tá? É melhor marcar a nojeira no dólar aqui amanhã, ó. Por quê, pessoal? A gente pode ver ele induzindo a gente ao erro, né? Fazendo uma movimentação assim, para ir vir aqui da venda, tá? Então, não descarto essa possibilidade no dólar amanhã. E é claro, a gente tem também a possibilidade dele vir direto e dar essa venda para a gente aqui. Fechou? Dólar feito, emergent markets. Alguma novidade? Não. Aparentemente, o nosso falso rompimento no semanal está se concretizando. Lembrando que aqui não é só Bolsa Brasileira. DXY, força compradora entrando, o que pode ajudar na compra do dólar no pregão de amanhã. Eu vou até voltar no dólar, tá? Esse aqui é o meu gráfico. Oh, meu Deus. Esse aqui é o meu gráfico. Eu vou até voltar e vou deixar um alarme aqui no dólar.
deixar um alarme aqui no dólar, porque esse DXY tá querendo embicar para cima. E pode ser que dê bom aí esse trade pra gente, tá? Vamos ficar de olho nisso, pessoal. Acho que é uma possibilidade de trade bem legal aí pra gente olhar, tá? Tenier segue lateralizado, 4,30 suporte, 4,50 resistência. Dólar começa a apresentar vontade de cair, porém, contudo, todavia, ele está chegando numa região muito forte. Está chegando numa região muito forte, muito compradora, que é esse 5.900 aqui, tá? 980. Se a gente vai olhar Nasdaq, tá? A dinâmica também é muito parecida. Só que, o que acontece? A gente já está trabalhando. Oh, meu Deus. A dinâmica também é parecida e a gente pode ver esse Nasdaq caindo aí, tá? Para mais 1% para baixo, para a região de 21.600, que ali sim é um ponto comprador. Então ainda também temos amanhã, né? O FONC, vale lembrar isso. Pode ser que dê uma atrapalhada, tá? Então amanhã assim, é um dia de muita cautela, tá? VIX se estressando um pouco, subindo 12% agora. Ainda está no nosso patamar de conforto, 20 e poucos, né? Acima dos 30 ali, ele já começa a dar uma preocupada. EWZ pelo diário, né? Tá lateralizando numa região de topo. A gente já rompeu aqui essas regiões que deveriam ser rompidas, tá? O Emerging Markets, de forma geral, me preocupa mais do que o EWZ. Já o Small 11 vem mostrando dificuldade em se manter acima dos 110. E atenção, isso pode ocasionar uma correção maior do Small 11. E se ele voltasse aqui para a casa dos 94, caindo no semanal cerca de 12%, nada mudaria na tendência de alta. Petróleo subindo 0,80. Muito bem o nosso call dado desses 70 dólares serem um suporte. Atenção, o rompimento dos 77, na minha perspectiva, ignora por completo os 80. Então, se ele rompeu os 77, ele vai romper os 80, tá? Minério de ferro, flat confortável na nave, né? Região de 88 é um suporte muito forte, faz sentido tentar a compra, periga se perder lá. Bitcoin caindo 2,2%. Está lateralizando em região de topo e olha qual região de topo. Por um detalhe, não executa a gente aqui em cima, tá? Tá vindo cumprir o alvo. Não é um ponto que eu gosto de comprar. Se fosse para tentar uma compra do Bitcoin, tecnicamente pelo gráfico de 4 horas e 60 minutos, só lá nos 96 mil dólares, tá? Ouro. Ouro, a gente tinha falado de uma vendinha em ouro. A vendinha em ouro está em andamento. Ela tem o alvo aqui no 3.300. Dólar contra real, chegando em região de suporte. Dólar contra peso mexicano, chegou em região de suporte e já está entrando compra, tá? E euro contra dólar, para a gente terminar, não pode perder esse patamar dos 1,48. Ou seja, tudo mostra que a gente pode ver uma recuperação do dólar no curtíssimo prazo, tá bom? O único detalhe que a gente tem que ter para amanhã é a questão da rolagem do contrato e do decisão do Copom, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!